TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. 盛り上がろうぜということで参拝ベルジュンパー楽しみにしているせーNuma distribuição tokusatsu.com.br e o fantástico, ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e vamos celebrar a vida, a obra, né, cara, de um dos maiores nomes da Anisongs, deste universo, desta galáxia toda, que é Shiro Mizuki, o Aniki, o rei das Anisongs. Certo, senhor Dani Tsurugi? É isso aí, Gil, eu sou Dani Tsurugi e vamos falar do homem que me tirou, ou que me colocou as músicas que me colocou nos 10 primeiros na época do anime que, né, vamos falar de Shiro Mizuki. É verdade, né? Você deve muito ao Shiro Mizuki, hein? Os troféuzinhos aí eu fiquei muito feliz quando eu achei o karaokê de Robotoke de Kei. Nossa, fui até vestido pra cantar. Tem isso gravado. E quem está conosco para celebrar a vida e a obra de Shiro Mizuki, Sr. Dani? Ela, a nossa socialite da Tokunet, Beth Hayashi. Seja bem-vinda. Socialite? Cada hora é uma alcunha pra você percebeu? Como assim? Quem me dera ter dinheiro de uma socialite, né? Adoraria. Eu também. Gente, Beth Hayashi na área. E bora falar de o grande Aniki. Gil, nós temos ele do... a gente fala tanto idioma que já não fala mais português. Claquete de papel. Claquete de papel. Claquete de papel. Ou pode falar, eu tô com hit também. Eu errei. Oi, gente. Hoje a gente veio reverenciar a única monarquia que precisamos, que é a do Aniking, tá? Muito bom. Olha aí, Aniking. Boa. É ele que curte Patox. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez agradecer pelo convite. E é sempre um prazer poder falar com vocês, principalmente quando o assunto é Ichiro Mizuki. Muito bem. Agora vamos nossa lista, padrão. E agora vamos incluir mais um que sempre foi. Escritor, ele que é nosso escritor de guias definitivos de heróis. Ele é intérprete, tradutor, professor, cantor, ator. Meu Deus. Ator ainda não. Tudo humor. Nosso amor, Ricardo Cruz. Seja bem-vindo. Obrigado, Dani. Ainda não sou ator, hein? Ainda Só falta isso, só falta isso. Me aguarde. E os clipes, Ricardo? E os clipes? Já conta. Tem que interpretar também cantando, pô. Beleza. Nos clipes eu até me arrisco ali. Uma honra estar com vocês aqui, né, nesse sábado à noite pra gente celebrar a carreira do... Pra mim, acho que é o nome mais importante da minha vida otaku, assim, porque tudo começou com ele, a paixão, né, de um jeito mais de levar a sério mesmo, assim, foi com Ichiro Mizuki, então uma honra poder falar dele. とにかく僕たちが歌い始めた当時はもうほとんど歌手の人いませんでしたからね。なるほど。特撮を歌う人は誰もいなかったです。まあ俺がだから超人バロンマンを歌ったりとか、東映作品歌ったりとかして、まあそれのぐらいですかね。Ichiro Mizuki, nome verdadeiro de Toshio Hayakawa. Que diferente, né? Nascido em 7 de janeiro de 1948, ele que infelizmente deixou aqui o mundo dos mortais, passou para a eternidade em 6 de dezembro de 2022. Ele foi um cantor, ele foi compositor, letrista, foi dublador também, ator, né? Que ele também atuou, narrador, artista multifacetário aqui, né, cara?
japonês, mas que conquistou aí o mundo, né? Ele foi conhecido como o rei dos anisongs, né? O Aniki, como ele era conhecido, né, carinhosamente no Japão e no mundo. E nós vamos contar um pouquinho sobre a vida dele aqui para vocês. Vamos contar um pouquinho aqui sobre a obra dele, relembrar alguns momentos legais, né? Ele nasce em 48, né? E ele nasce no distrito de Olha, o Ricardo hoje, né? Vamos passar um monte de vergonha, ó. Setagaya, lá em Tóquio. Setagaya. Alguém ama morar em Setagaya. Rapaz, nasceu lá também? Qual cidadezinha, né? Distritozinho com nomes bons, hein? É um bairro, né? Um bairro de Tóquio. O Ichiro Mizuki é de Tóquio mesmo, né? É um bairro de cantores. Não, mas, cara, é um bairro, né? É um bairro de celebridades, assim. É um bairro mais chique. Ele fica perto de Shimokitazawa, que é aquele bairro mais famoso, né? Que é um bairro mais com lojas de vinil, um bairro mais descolado, com muitos brechós, artistas e tudo mais. Setagaya, ele é bem mais residencial e é um bairro que é mais caro. É um bairro chique, assim, dentro de Tóquio, mais nobre, vamos dizer assim. E por causa disso, muitas celebridades moram em Setagaya. Aqui não tem nenhum bairro pra gente comparar, né? Porque não... seria aqui os Jardins, vamos dizer assim, São Paulo, né? Alguma coisa assim. Por aí. Perdizes, Jardins. Por aí. Por aí. Né? E aí na biografia dele fala que a família dele tinha uma loja de discos, galera. Que foi o que ajudou ele, né, a já mergulhar na música desde cedo, né? Essa loja de discos, até perguntar pra você, Carlos, é no mesmo lugar também que ele nasceu, mesma região, né? Provavelmente. Aí eu já não sei, Gil. Eu não sei. Eu imagino que sim, né? Porque Shimokitazawa, né, que é esse bairro vizinho a Setagaya, é um bairro que tem muito sebo, tem muita loja de vinil. Sabe quando falam assim que no Japão você encontra vinil de música brasileira que nem mesmo no Brasil existe mais? Muita coisa se encontra em Shimokitazawa, né? Que é ali do lado de Setagaya. Então, talvez, até é algo que tem que ir atrás da informação, mas talvez seja ali pela região de Shimokitazawa, onde eles tinham essa loja. Bom, aqui na Wiki diz que era no mesmo bairro, que era mais ou menos onde ele morava mesmo. Se você cresce com uma família que tem uma loja de discos, né? Você tem 3 possibilidades, né? Ou virar instrumentista, cantor, ou continuar vendendo disco mesmo pro resto da vida, né? Ele virou cantor, né? E as 3 opções não é nada mal, né? Não, pô, não, tranquilo, cara. É isso que eu ia falar. Excelentes, pô. Nossa. Me dera. Aí, seguindo essa linha até do próprio Wikipedia da biografia dele, né? Ele já nos anos 60 se mostra aí interessado em vários estilos musicais. E aí eu vi que muito do estilo musical dele é o jazz, né? Que ele começa a se interessar mais assim nos anos 60. Tem esse ponto que muitos dos artistas japoneses dessa época se pegaram muito do jazz, né? Tanto que tipo, o movimento, né, do Jazz Fusion no Japão também foi muito forte e dá pra beber muito, perceber que ele bebeu muito dessa fonte, né, no início da carreira dele. Por causa desse vozeirão mais grosso dele também, com certeza ele pegou essa vibe do jazz. Pois é, e ele declara assim, né, que a base dele é o jazz e o rock, né? Então ele é muito ligado a esses 2 estilos musicais, apesar de ter se tornado um cantor de Kaiyokyoku, né, que é o pop japonês. Mas apesar de todo, né, aquela roupinha comportada ali dos primeiros discos dele e das músicas mais açucaradas e tal, ele é do rock e do jazz, né? Ele gostava mais desse lado aí. Não, e coloca até, né, que ele fala que ele virou discípulo da Kanewada e ele abriu shows pra Mieko Hirota nos anos 60 já. E a Mieko Hirota, ela também era uma cantora também carregada no jazz também, né? Pop, jazz também. Nessa pegada, até onde eu pesquisei e fui ouvir algumas coisinhas também, né? E é que os anos 60, eu não sei, a gente não pode esquecer também o quanto que, não só o Japão, obviamente, né? Mas o Japão, ele foi bastante influenciado pela cultura americana, né? Nos anos 50, 60 e tal. Como o mundo é até hoje, né? E tem muito disso na música também, né? E é uma fase muito rica, né, musicalmente, né? Também, né? É uma fase rica musicalmente, de muito experimentalismo, de muita coisa interessante acontecendo, né? Então, você vê muito cantor, assim, no anime song, esses mais antigos, até o Isao Sasaki também, o próprio Masato Shimon, você vê o que os caras escutavam, colecionavam e gostavam, é muita música americana, né? Eles eram muito devotos, aí eles gostavam, e isso impactou demais a geração deles, né? Na década dos 60, né? Exato. 60, né? Esse ponto é interessante dessa influência, pessoal, justamente porque a gente tem que começar a lembrar
que o Japão começa a ser reconstruído após a Segunda Guerra Mundial, e aí realmente essa questão da influência americana, né, que aqueles pequenos ali começaram a ser metralhados com todo tipo de cultura americana, né? Isso, eles destruíram jogando a bomba, deram dinheiro para dizer se reconstruam, mas eles começaram a colocar muito mais da cultura deles, A influência, né? exatamente. Tanto isso, tanto no cinema também, que o cinema japonês dessa época também bebeu muito da fonte do cinema norte-americano, também como o mundo todo, obviamente, né, com a expansão americana. Só que o próprio city pop também, que surgiu muito dessa época, então dá pra perceber bem isso na influência dele, sabe? Engraçado é que em 65 ele começa a cantar, só que com o nome de Akira Hayakawa, depois que ele vai mudar pra Ishiro Mizuki, né? E uma coisa que eu achei legal, porque eu gosto muito de western, né? É que ele começou também gravando uma versão japonesa da música tema de um faroeste. Só que eu me recuso a pronunciar o nome desse faroeste, verdade, cara. Tem aqui. E essa é uma música, cara, que... Ai, deixa eu esticar a mão aqui. Que só saiu agora. Só saiu num dos últimos discos dele. Shenandoah, que é a Isso, série. Shenandoah. E é uma série assim, cara. Tem o James Stewart, eu não sei se vocês conhecem também essa galera, né? Mas tem o James Stewart, tem o Glee Convert, tem alguns nomes. Alguns nomes que na época ali já trabalhavam um bocado ali na TV japonesa, na TV americana, perdão, e em cinema. Principalmente o James Stewart, né? O James Stewart já tinha um volume maior, até porque ele fez. Vocês lembram daquele filme Um Corpo que Cai? Não sei se vocês lembram desse filme. Claro, maravilhoso. Né? E ele tem muitos filmes famosos aí, mas essa série, tá? Aqui, ó, tá na minha mão. O CD saiu em 2018. É muito legal, um CD homenageando aí os 50 anos de carreira do Ichiro Mizuki. E a música, nossa, a vontade É o Just My Life, é o Just My Life, isso, né, Ricardo? Just My Life, Just My Life, exatamente esse. Aí só complementando, Ricardo, só pra você ter uma ideia, vamos supor, pelo que diz aqui, ele gravou essa música em 1965, esse disco saiu em 2018. Então, fazendo uma conta aqui, 53 anos pra essa música ser lançada. Isso, é isso que eu ia falar, porque a música ela foi gravada pro filme, mas ela não foi lançada. E um dos destaques, né, quando eles estavam falando desse disco, é que eles iam lançar essa música, né, Shanadu, que é inédita. Akira Hayakawa. Aqui tem a foto do Ichiro Mizuki na época, com menos de 20 anos, parece aqui, uma coisa muito louca. Novinho. E esse CD lançou algumas músicas também inéditas da carreira dele de cantor de Kaiokyoko, né? Kaiokyoko é tipo um pop japonês, com influência da música tradicional japonesa, mas bebendo muito da música americana, né? Ele começa nessa linha, né, do Kaiokyoko, né? E era o que, né, a esposa dele cantava também nessa linha, era uma linha, assim, que tida como, né, de sucesso, ele foi mais comercial, né, tipo, ele curtia lá o rock dele, o jazz, mas talvez não houvesse espaço para uma carreira dar certo dentro desses estilos, né? Ele precisou ir pro Kaiokyoko pra seguir uma carreira que tivesse, né, chance de ser um sucesso mesmo, assim, né? Esposa dele, Mariko Kujo, né? Mariko Kujo, que inclusive eles noivam, né? Casam nessa época também, aí nos anos 60 e também final dos anos 60, que é o começo aí, né, da primeira década de trabalho dos dois, né? Pois é. Ele nunca falou muito, né, sobre essa parte do casamento dele, mas o que a gente sabe é que ela era uma cantora de certo sucesso. Tem as músicas dela, se o pessoal digitar no Google, no YouTube, o nome dela, né, Mariko Kujo, vai achar. Acho que ela é uma cantora também que, né, fez grande sucesso, né, nenhum super nome que todo mundo lembra, mas na época devia vender relativamente bem. Mas o Ichiro Mizuki não. O Ichiro Mizuki foi um fracasso do começo ao fim como cantor de Kaiokyoko. E ele admite isso, né? Sobre isso ele fala bastante. Ele cantava em barzinho, né? Cantava em boate, cabaré. Não vendeu. Nesse período, a primeira né? Porque não música vendia dele... os álbuns, né? E a musiquinha chata, vocês já ouviram? Aquela... Ouvi. Kimini Sasageru Boku no Uta. A minha canção que eu ofereço a você, a música de estreia dele. E ela é meio chatinha. Kimini Sasageru Boku no Uta. É gostosinha porque é a voz de Ichiro Mizuki ali, né? A gente gosta dele.
Mas é uma musiquinha meio sem sal. Parece assim. um enca, né? Assim, tipo uma coisa bem enca, né? Baladinha, né? Uma Coisa baladinha. tipo música bem antiga japonesa, assim. Coisa de clássica, bar. música japonesa antiga. Meio isso. Outras músicas dele que saíram nesse Just My Life aqui, que eu imagino que sejam inéditas, eu gosto mais. É legal. Porque saiu aqui, cara, ó. Tem mais uma que é a primeira vez que é registrada em CD, mas tem várias outras músicas. Esse CD é legal de escutar, viu, pessoal? Vão atrás, porque é um outro lado do Ichiro Mizuki, óbvio, que a gente aprendeu a amar. É o Ichiro Mizuki mais roots, assim, né? E é tem todo o repertório, acho que, dele aqui. Com a... Lógico, né? Mais pro fim do CD tem a música do Ultraman Orb, tem um pouco de Kamen Rider. E a última faixa, Happiness, é uma faixa que o Kageyama e o Endo, se eu não me engano, compuseram e deram de presente pra ele pelos 50 anos de carreira. Então é uma música que também vale ser ouvida com atenção, porque é uma composição dos dois pra presenteá-lo. Acho que a Mitsuko Horie também se envolveu. É um CD muito legal pra ouvir um outro lado do Ichiro Mizuki, que eu acho que vai muito bem com esse podcast que a gente tá gravando aqui, inclusive. Ou tomando um vinho e ouvindo Ichiro Mizuki. Aqui que você acha que eu vou fazer assim que a gente acabar de gravar, né? Boa! Já até pedi no rap o vinho. Falando da Mitsuko Horie, aí até vou puxar aqui, porque ela acaba tendo também... Ela, de certa forma, tá presente aí nesse começo da carreira dele como cantor de anime songs, né? Porque ele ia abandonar a carreira, né? Ele ia parar, ele ia, sei lá, ficar só como compositor, e a mulher dele que tava fazendo sucesso, ele não, né? Mas em 71, o Hidetoshi Kimura, que era editor da Columbia e que era responsável pela carreira da Mitsuko Horie, que puxa ele, né? Que traz ele pras anime songs, pelo que eu entendi. E agora, o primeiro tema de anime que ele canta é o Genshi Shonen Ryu mesmo? Isso. Não tem nada assim menorzinho antes, né, Ricardo? Nada. É esse aqui é o primeiro mesmo. Não, tem que checar, né? se Astroganga, mas acho que é na mesma época também, mas eu acho que o Ryu tanto que o Ichiro Mizuki, ele crava muito isso, né? É o meu primeiro tema de anime da minha vida, mudou a minha vida, é o Genshi Shonen Ryu. Que bacana. Né? E a Mitsuko Horie ela vem antes um pouquinho, né? Já dele, da Columbia. O Hidetoshi Kimura que colabora com esse, né? Pra trazer ele, nossa, né? esse nome, né? Que já, todo mundo adora esse né? cara, já né? cuidava já da carreira da Mitsuko Horie, né? Cara... Esse cara é tido como um carrasco também, né? Mas enfim... Akira Kushida adora ele, né? Ah, mas ele maltratou todo mundo. Meu Deus. Mas assim... Ele foi democrático, ele só falando uma maltratou coisa todo mundo. interessante. Só pegando um gancho nisso aí, que tem uma... Eu não lembro em qual entrevista que eu vi isso, mas eu lembro que o Ichiro Mizuki estava falando dessa época pré-anime songs, né? Que antigamente o mais importante era vender disco, né? Então eles faziam às vezes eventos de gravadoras, né? E aí todo mundo lá enfileirado assinando os discos da galera e pra ele não aparecia quase ninguém. Aí foi quando ele começou a pensar em desistir e coisas assim, sabe? Então essa carreira dele pré-anime songs realmente ele não teve muito êxito, não. Não deu certo. Bom, sorte a nossa, né? Sorte a nossa. Cara, e é interessante porque a esposa dele tem essa coisa, né? Pô, a esposa tem um certo sucesso e ele fala que meio que saiu de cena pra... Tem essas coisas no Japão meio complicadas, assim, tipo, pro marido não ser... disputar com ela, ou ter uma pessoa que não tá tendo tanto sucesso, ele resolveu sair de cena mesmo. E ele pensou em parar mesmo, né? Ficar só nos bastidores ali, fazendo como... O Ichiro Mizuki compõe. Não tem muita composição dele que a gente, né, ficou famosa e tal, mas ele também é compositor e tem música boa também. Enfim, aí ele foi pra Colômbia, né? De quase parar, olha a guinada que deu na vida dele, né? Ele vai cantar trilha de filme, né, mangá, anime e tal. Ele comenta até na época, ele tem uma passagem que ele fala assim, que se a primeira música dele tivesse sido ruim, ele não teria continuado, né? E é engraçado um ponto que também, isso tá tanto na biografia dele quanto no Wikipedia também, que também é uma mescla de tudo que você encontra na internet, né? Que as músicas de anime nos anos 70, que era até chamada de música de mangá, né? Elas não tinham, vamos dizer assim... E eu acho que ainda... Hoje no Japão não mais, né, Ricardo? Mas antigamente, né? Mas no Brasil, mais ou menos assim, né? A música de desenho, né? Ela não é vista como música, às vezes, por algumas pessoas, né? Você pode vender pra caramba, né, cara?
E a galera ainda vê algo como uma música de um programa infantil, muitas vezes. Não tinha muito espaço, né? Pra programa musical na TV. E eu vou dar um exemplo hoje, tá? Hoje, fui no show do Edu Falaschi, uns dias atrás, que ele comemorou 20 anos do Temple of Shadows lá do Angra. E, cara, acabou o Temple of Shadows, ele meteu um Pegasus Fantasy. Entendeu? E deve ter tido a mesma reação gigante do que todas as músicas do Temple of Shadows, né? A casa de show cantou mais do que cantou Rebirth, do que cantou Spring of Eu imagino, Fire, cara, eu imagino. Durante muito tempo o Edu não curtia muito tocar as músicas, né? Ele conta, né? E hoje ele faz questão de colocar Rock in no Rio, set, tem né? vídeo isso. E ele e o Nobu Yamada têm isso em comum, né? Eles negaram um pouco, né? Eles negaram um pouco no começo. O Nobu Yamada não quis mais fazer. Quando ele lançou, enfim, o assunto é outro, é mais rapidinho. Quando ele lançou a Pegasus Fantasy, a Columbia queria que ele cantasse também Soldier Dream, queria que ele cantasse também Sentai. Sabia dessa? Ele foi chamado pra cantar Sentai. Verdade, isso aí eu não sabia, não. Isso desde então da década de 80? Eu acho que ele começou já, né? Então, o que ele falou, eu não sei, ele falou, eu não lembro qual que é qual, mas eu tenho a impressão que Jetman não seria o Kageyama, seria ele, sabe? Olha só. Caraca, olha só. Amada acabou de... Cavaleiros. E ele falou, não quero saber, não quero nada. Então No Amada, em breve um TogoCast pra você também. Eu sei que é off-topic, Ricardo, mas acho que um tempo depois, né, ele hoje, assim, antes de falecer, ele sentia grato às músicas de anime que faziam ele, abre aspas, ser relevante ainda numa cena, viajar o mundo todo, né, como uma coisa interessante, como as coisas mudam, né? Passar do ranço inicial, né? Ele fala que ele não tem, sabe, não tem uma expressão em japonês que é atamao agaranai, sabe, tipo, não levanta a cabeça pra certas pessoas, assim, sabe, ele fica sempre em pose de agradecimento, porque, sim, ele renegou, né, E assim, tem a juventude. Pô, vocês lembram, né? Nos anos 80, anos 90, a hard rock tava na crista da onda. Era o que dominava o planeta. Então ele tava assim. Ele era um rockstar, não é que ele se sentia, ele era um rockstar gigante, sabe? E o Makeup teve uma relevância no primeiro álbum. Claro. Então ele, eu vou ficar cantando música de criança, sabe? Vou nada. E no final, né, de muito tempo, antes dele morrer, o final da vida é muito... ele viveu disso, por décadas. Mas enfim. Então, ó, Nobu Yamada é a nossa próxima gravação. Já vou manter o grupo lá e mas só aí só data. puxando um gancho a gente consegue voltar pro Ichiro Mizuki, é o seguinte, inclusive, essa parte renegada, obscura dos anime songs é o que faziam muitos deles usarem pseudônimos, e com o próprio Ichiro Mizuki, antigamente, apesar que pra anime songs ele não chegou a usar pseudônimos não, né? Não, ele tem umas coisas, né, que ele muda o nome, né? Acho que ele gravou... O Ichiro Mizuki, ele começa com anime songs ou ele já começa antes a usar Ichiro Mizuki, por exemplo? Porque ele começa acho que não, acho que nome, já né? é Mizuki Tiro, né? Acho que já é Mizuki Tiro, Kimi ni Sasageru Boku no Uta, essa onda aí, acho que já é Mizuki, já é o nome dele, a Columbia, né? Mas ele tem, acho que Yamamoto Ichiro, né, que ele usou pra gravar o tema do Godman, por exemplo. Mas acho que aí é brincadeira, é mais brincadeira do que se proteger de alguma coisa, né? Até porque Godman, sabe, tipo, super obscuro. Vamos separar uma coisa, então vamos falar de música. A parte de atuações e pontas do Ichiro Mizuki a gente vai falar depois de passar pelas músicas, tá? Vamos falar da década de 70. Assim, a década de 70 eu acho que é ele praticamente, né, aparece e se consolida nos anos 70, né? Além de músicas de anime e tokusatsu, né? Porque, bom, principalmente... É difícil aqui esse ponto, porque a gente sempre, o nosso coração puxa pro tokusatsu, né? Pô, Shojin Battle One, Mazinger Z anime, mas Roboto Cage, o Kamen Rider X, o Stronger, beleza.
Agora, se você Gambare Robocon, né, com mais... beleza. Agora, se Infinito, pega anime, né? o Mazinger Z é o mais importante, né? Ou não? Eu tô maluco Com das certeza. interpretações. Não tem Porque nem o Mazinger Z foi uma das o... músicas mais populares Foi o que dele. elevou o... Não, e o próprio anime, né? O anime de robô gigante. Depois vai influenciar até o Kamen Rider X, depois com o Sim. vilão do Kamen Rider X, né, cara? Influenciou Acho que o tudo, Mazinger Z é cara. o ponto mais alto, né? Sim, com certeza. E até de Ele venda, né? Podemos dizer que ele é o pai do Mazinger Z, né? Ele é a música de todas as décadas, né? Mazinger Z é o grande hit do Ichiro Mizuki, né? O maior, Não sei, assim. mas a voz com certeza. A voz das músicas. Não, com inclusive certeza. nas participações dele na TV, né, que eles chamam de Variety, ele participou de vários. Claro. O bordão, ele sempre foi o Zit, que é de Mazinger Z, então Claro. não tem nem dúvida quanto à relevância, né? É verdade. Porque eu associei tanto uma música que foi boa, mas também um anime também foi muito popular, né? Tipo, é uma das obras mais reconhecidas do Golden Nagai dessa época, né? Tanto que, assim, ele lançou um livro, né? Sorani Sobieru, né? A primeira frase da música é um livro só de letras de música com comentários. Puta, esse livro é demais, cara. Eu acho que é póstumo esse livro, não é? É aquele que eu falei que tem um livro do Ichiro Mizuki. A gente voltou na livraria em Shibuya e pegou. Ah, exatamente. Exatamente. Né? E tem um Zeto, né? Puta, esse livro é ali. foda, cara. Sabe por quê? Esse livro é legal. Quando a gente comprou lá, eu depois cheguei no hotel, fiquei folhando e falei, letra de música, né? Mas tudo bem, memorabilia e tal. Mas depois, olhando com calma, é muito legal porque, por exemplo, vem a letra do, sei lá, Bokura no Baron One, sabe? A música do Baron One. Depois vem um monte de recortes de um compilado de declarações do Ichiro Mizuki ao longo da vida em entrevistas sobre aquela música. Então Esse é muito formidável. foda, porque é um trabalho de curadoria espetacular. Você pode, sei lá, Spilvan. Aí você vê o que ele falou ao longo da vida sobre gravar Spilvan, sabe? Então é muito legal esse livro. Esses trechos, né, de cada música, a gente fica folheando. Peraí, deixa eu olhar. O que ele fala de Tokusatsu? Né? Muita coisa. Né? Nossa, umas coisas assim, do tipo, a opinião dele, né? O que ele sentiu em cada música. Isso pra nós é legal. Eu acho legal a gente falar um negócio que é o seguinte: o Ichiro Mizuki, com Mazinger Z, ele vendeu muito disso também. Claro, né? O Anime Song, Mais ele de não era 700 mil cópias, né, cara? É muito, é um absurdo. Muito, ele não era um disco do Ichiro Mizuki, né? O Ichiro Mizuki era um intérprete de uma música de Anime Song. E só fazendo uma ponte com a transição da carreira dele de cantor Kaiô para cantor de Anime Song, o Ichiro Mizuki ele sempre declarou muito em entrevista e tal que na época que ele não vendia como um cantor pop, ele ouvia muito que a voz dele não tinha personalidade. Isso é uma coisa que ele repetia muito, assim, sabe? Ele falou que chegou a ouvir isso até dos fãs, sabe? Falta personalidade. Ele falava, porra, eu ouvia os outros cantores, as vozes muito, sabe, que você reconhece com muita facilidade, muito cheio de personalidade mesmo, e a minha não tem. Quando ele começou a cantar Anime Song, ele, depois de muitos anos, né, ele conclui que através do processo de não é o Ichiro Mizuki, mas o Ichiro Mizuki está cantando a aventura ou cantando aquele personagem, cantando a história que ele precisa passar através daquela música, ele dá um passo para trás e usar a respectiva, o tom de cada obra para interpretar, isso ele sente que finalmente ele conseguiu cantar com a personalidade que lhe faltava ali no começo da carreira. E eu acho isso muito bonito, assim, sabe? Porque, que é um cantor com mais personalidade que o Ichiro Mizuki. Sim, né? isso que eu ia falar que é absurdo, né? Comentário vazio. Né? Que absurdo. Pois é. Né? E nos anos 70 ele também trabalha. Olha que legal, né? Que as coisas vão puxando, né? Porque ele vai cantar num programa, e é esse programa, até eu não sei o conhecimento de todos vocês, mas chama Okasan Toisho, que era um programa musical, educativo, né? Pra criança mesmo. Que existe até hoje, viu? Ele é tipo um Daniel Azulay, esse programa, assim, sabe? Inclusive o Kentaro Hayami do Oranger também fez parte também, né? Porque aí vai trocando
Os Daniel Azulay ia trocando, e aí o Ichiro Mizuki acho que foi o segundo, né, que fez parte desse programa na NHK. Isso, ele ficou de 76 a 79. O Katsan Toisho é, tipo, junto com a mamãe, assim, sabe? E é um programa infantil, de músicas infantis, tipo uma galinha pintadinha da época. É bem infantil mesmo, é bem infantil mesmo. E aí tem a figura do Utano Onisan, que é o tio, o irmãozinho das canções, que é o adultinho que fica com as crianças ali, fazendo coreografias, cantando musiquinhas e tudo mais. E geralmente com uma moça, né, também. E com uma moça, que deve ser o Utano Onisan. Isso. Eu acho que eu assisti muito esse programa na NHK, hein? Porque quando meu pai assinou TV a cabo... Não, existe até hoje, inclusive. Tem até hoje, né? Quando meu pai assinou TV a cabo a primeira vez, e eu ficava na NHK direto lá pra ver se eu trombava algum conhecido em novela, assim. E via muito esse programa aí dos adultos cantando com a criançada. Sim, mas isso aí, meu, na carreira do Ichiro Mizuki é depois, né? Isso aí acho que é fim dos anos 70, isso aí já. Já é fim dos anos 70, já. Ele fica entre 76 e 79. 73, né? Isso. Mazinger Z é de 73, ele entra em 76. Ele entra em 76. Eu acredito que 79. Que aí eu acredito que isso aí tenha sido o boom do Mazinger Z, que fez ele ter algum tipo de popularidade, né? E aí rolou esse convite pra fazer o programa da NHK, né? É isso aí. Eu lembro uma coisa que... fala. É claro, eu não lembro dessa época, obviamente, né? Porque eu fui ver do começo dos anos 2000, né? Mas eu lembro que eu achava mó barato, que era assim pra adulto com a criançada. E eu sempre falava isso, e estou repetindo pra vocês que, como tem cara de TV Cultura, né? Esse tipo de programa tem cara. Sim. NHK é emissora estatal, né? Tem uma série de discos dele, pessoal que quiser conhecer, não sei se os nossos amigos colecionadores têm, eu acho que tem, o Tino certamente deve ter, que é uns CDs duplos, eu tenho um aqui, tenho um só, que é um CD duplo, cadê? Que é só a compilação da fase Utano Onisan do Ichiro Mizuki. É uma... Cara, não dá pra ouvir assim sem parar, porque as músicas são muito infantis. É muito infantil, muito infantil. E eu acho que um comentário legal da gente fazer, antes da gente seguir pros 80, são duas coisas, três coisas, na verdade. Eu acho que o Ichiro Mizuki, a partir de Mazinger Z, depois a partir do primeiro Kamen Rider, que ele cantou, que foi o Kamen Rider X, ele firma... Ele não cantou primeiro o tema de encerramento do V3? Não. Ele tem a primeira música dele mesmo, assim, de Tokusatsu, pelo que eu pesquisei, foi um tema de Natal, de Ichigo. Claro que acho que também 7.2, né? Logo veio Baromuan, vem Baromuan, e 7.2, se não for pra 7.3, veio ele cantar o tema de Hakkaider, né? Sim. 7.3. Ele canta V3, né? Ele canta aquela Fujimi no Otoko, que é maravilhosa, né? Do Kazami Shiro. Puta, então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que com Mazinger Z e com o Kamen Rider, o nosso querido Mizukão, ele firma parcerias com dois grandes compositores. Do lado dos super robôs, ele é um cara do Chumei Watanabe. Ele canta muita coisa do Chumei Watanabe, que é, né, o compositor, a gente já fez aqui podcast, tem aí o pessoal escutar, um dos maiores compositores de anime song, de tokusong do Japão, fez a trilha do Jaspion, né, fez a trilha do Spilvan, entre milhares de outras coisas. E pelo lado dos Rider, ele canta muita música do Shunsuke Kikuchi, que é outro cara gigantesco mesmo, porque eu acho que aqui no Brasil até maior que o Chumei Watanabe, porque é o cara que fez a trilha sonora de Dragon Ball e Dragon Ball Z, sabe? Não a trilha cantada, mas a trilha instrumental, né? É toda do Shunsuke Kikuchi. Então é legal, porque ao longo dos anos 70, e lógico, vários outros compositores, até, né? Tem o cara que eu gosto muito, que eu esqueci o nome agora, que fez o tema do Capitão Harlock. E então, assim, a parceria do Ichiro Mizuki com grandes compositores de anime song é algo que merece uma audição, sabe assim, que você sabe o que você tá ouvindo. Vou ouvir Ichiro Mizuki e Chumei Watanabe. Hoje eu vou ouvir só Shunsuke Kikuchi, a parte de Kamen Rider, e reparar as diferenças. Capitão Harlock é do Yokoyama Seiji, não é não? Eu acho que o arranjo, né, mas a composição é do... é um
foda também. Esqueci. E o Shusuke Kikuchi também tem muito tokusatsu também, muito. Tem muito, sim. E Bycross, na né? questão- Bycross. Em questão dos anos 70, ele filme de dividiu Gamera, muita tem um monte de trilha coisa. com o Masato Shimon, né? Exato. Kamen Rider. Aliás, Kamen Rider também, né? O Tio Cara no Message. Tem tem bastante muita do coisa, Shusuke tem Kikuchi. muita coisa. E Doraemon, ele faz, acho que Doraemon é do Shunsuke Kikuchi, o cara não morreu pobre. Não. E é legal Roboto que... Cage, filme, tem até filmes do Sony Shiba. Ele fez muita coisa, né, cara? O Ichiro Mizuki, né, ele também comenta, isso eu acho legal da gente destacar, que ele e a Mitsuko Horie eram os dois únicos cantores, num primeiro momento, especializados em anime song. Porque era uma época, e eu acho que, né, o pessoal tem que entender isso, né? Assim como em outras formas de arte, por exemplo, na dublagem, a gente não vê isso muito. Durante uma época, os dubladores, eles tinham vergonha de assumirem que eram dubladores ou de darem entrevistas. Eu mesmo passei por isso, cara, quando eu quis entrevistar o Armando Tiraboski para Pokémon Clube, quando eu trabalhei na revista, ele se recusou, ele não quis dar, é o dublador do Change Pegasus, porque ele, depois eu vim a saber que tem uma certa vergonha de aparecer, sabe, como dublador, porque é o ator que não deu certo, então ele é dublador, entendeu? Isso mudou completamente, né, já desde os anos 90, aqui no Brasil, etc., no Japão antes. E o cantor de anime song é o cantor que não deu certo, né? Era o cantor que fazia bico pra sobreviver. E a Mitsuko Horie e o Ichiro Mizuki, eles abraçaram desde o início essa carreira. O Ichiro Mizuki conta desse lance dele poder se expressar, ele tinha esse trauma, né? Essa questão de, pô, você não tem personalidade, agora ele tava tendo. Então ele teve uma realização artística cantando anime song. E eles até comentavam, assim, o Masato Shimon, ele próprio falava que ele não era... Ele era um salarimã, né? Ele trabalhava de terno e gravata e ele era um salarimã que cantava. Ele próprio nos considerava né? Apesar de cantar um monte de coisa, né? E o Isao Sasaki não estava fazendo grandes coisas ali naquele começo ainda também. Então, o Ichiro Mizuki e a Mitsuko Horie criancinha, né? Criança, ela devia ter nessa época 12, 13 anos de idade. Eles são a pedra de Roseta, né? Do anime song. São eles e eles lutaram muito ao longo dos anos 70, porque vendia-se muito, né? O Mazinger Z foi um estouro, ele criou o boom dos super robôs e se espalhou por toda a década de 70, um monte de não séries. É porque eles têm também as alcunhas de rei e rainha, né, Ricardo? Da anime songs, né? Porque tem que ter mesmo. Pô, nossa, uma vida dedicada, assim. E eles venderam disco pra cacete, meu. Eles venderam muita coisa e não eram chamados, não participavam, sofriam preconceito, né? O Ichiro Mizuki conta que ele ouvia muito do pessoal da indústria e tal, falando, pô, quando é que você vai cantar música de verdade? Quando é que você vai cantar música de adulto? Que absurdo, né? E ele sabe, tinha uma certa vergonha. A Mitsuko Horie conta que ela punha os discos de anime na frente, assim, porque às vezes elas entravam numa loja de disco, os de anime song estavam numa caixa jogada num canto, assim, desprezados, assim, sabe? E ela punha pra frente, sabe, eles lutaram mesmo, eu acho tão bonito. Eu acho tão foda, assim, porque hoje, né, qualquer bandinha aí, meia bomba, quer fazer uma abertura de anime, entendeu? Inverteu completamente, né? É muito glamuroso você fazer uma abertura de anime hoje, é muito foda, é muito cool. E porque se abre até o mercado fora, né, do Japão, né? Tua música tá tocando em todos os episódios do mundo inteiro, então é muito bom, sabe? E uma última coisa que eu acho legal a gente destacar nos anos 70 é que houve uma mudança dessa mentalidade devagarinho a partir do anime boom, né? Que foi um fenômeno que aconteceu no final dos anos 70, detonado muito pela Patrulha Estelar, né? Pelo Yamato, que a série que passou na TV, acho que em 74, se eu não me engano, que não deu muita audiência, foi compilada num filme, levada ao cinema, e quando ela passou no cinema, o Yamato explodiu, teve uma audiência gigantesca. Teve um fenômeno de bilheteria, um negócio que eles chamam de Shakai Gensho, que é fenômeno social, sabe? Todo mundo tá comentando sobre isso. E Yamato rendeu né, tem a história do anime boom, né? Rendeu uma matéria numa revista chamada Out, uma revista que não era, né, sobre esses anime, nem nada disso, nem existia. E a partir daí começou a criar uma cultura
de fãs de anime, fãs de tokusatsu, meio que o primeiro movimento otaku, porque já tinha passado ali 10 anos ali desde, sei lá, Ultraman, né? Já tinha uma geração que ficou adulta crescendo com a televisão. Já, né? Você já tinha o Kaiju Boom e o Henshin Boom já também, né? Ah, sim, mas que são fenômenos mais infantis. São fenômenos mais... O anime boom, ele é um fenômeno mais adulto. Eu acho que essa diferença é importante ter na cabeça. Anime boom é quando o otaku sai do armário, né? Por isso que a gente vê muito... Pega várias idades em definitivo, né? Assim, e lançamentos. As convenções começaram também mais ou menos nessa época ali, começo dos anos 80 e 85, inclusive no Japão, né, que começaram a sair revistas mais especializadas, o pessoal começando a fazer cosplay sem tanta vergonha, né, foi mais ou menos nessa época também. Pois é, pô, a gente coleciona livro, né, então você pega os livros, sei lá, aqueles mais legais, sei lá, de Changeman, não tem lá o Perfect Manual, o Fantastic Collection, esses livros só existem por causa do anime boom, né, porque o movimento começou no fim dos anos 70 e, pô, o povo começou a comprar memorabilia, e aí, cara, é muito legal e triste ao mesmo tempo. Tem o último show que o Ichiro Mizuki fez. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse show. Ele tá na cadeira de roda. Sim. Ah, cara, eu acho horrível. É triste, Nossa, bem triste. É muito mal, cara. É triste. Mas, ao mesmo tempo, cara, se você olhar esse show com... É até emocionante um pouco falar, mas se você olhar esse show com um olhar de celebração, ele é foda. Porque tá lá a Michio Suzuki, aquela jornalista lá, uma grande amiga, e ela entrevista, como o Ichiro Mizuki não tá muito hábil pra cantar, ele faleceu, sei lá, menos de um mês depois. Eles ocuparam o tempo do show com homenagens, né, de outros cantores e de conversas, né, a Mitsuko Horie com a Michio Suzuki, principalmente a Mitsuko Horie contando a vida deles e contando o anime song. Cara, esse show é uma fonte de informação que é inacreditável. Isso tem que ser legendado mesmo, porque é muito bom, sabe? É muito incrível. E ela conta, a partir do final dos anos 70, os shows que eles faziam ali em shopping center e no Korakuen, que fazia aquelas coisas, começou a aparecer cada vez mais fãs mais velhos. Começou a chegar gente mais velha. Então é o início do movimento de gente como a gente aqui, entendeu? Dos velhos que gosta disso. E isso tudo ainda tá nos anos 70, né? Por causa do anime boom. Começou a trazer revistas que falam mais a fundo sobre a discografia, sobre a música, sobre o compositor, sobre a dublagem, o movimento do seiyuu, né? Dos dubladores começa a nascer nesse período também. Esse movimento é engrossado por Gundam, né? Num primeiro momento o foco são robôs, né? Porque é muito ligado ao otaku, né? Que gosta de equipamentos complicados, tipos de naves, tipos de robôs. Então isso é o otaku japonês, principalmente, né? Muito detalhista, muito, sabe, vários tipos, tá? Isso depois se expandiu com Macross no começo dos anos 80 e criou, né, chegou o home video, enfim, aí tem toda uma história que acho que não é o assunto aqui, mas cria toda uma maneira aí da memorabilia chegar, e o Ichiro Mizuki fez parte muito disso, né? É interessante, porque eu concordo 100% com tudo que ele falou, mas ao mesmo tempo, quando você vai ver, os anos 80 do Ichiro Mizuki, assim, a gente não vê tanto material, né? Ao mesmo tempo que existe esse boom que o Ricardo falou, com aparecendo cada vez mais diversas animações e coisas assim do tipo, agora no sentido artístico, assim, de músicas do Ichiro Mizuki, já eu entendo que é uma década um pouquinho mais fraca no sentido de conteúdo, não de qualidade. Porque anos 80 ele entra no Guinness Book, né? Por venda de disco, ele ganha prêmio, né? É o que tá listado que em 82 ele ganhou, eu conheço uma marca de 7 milhões de discos vendidos, vai parar no Guinness e que ele ganhou um prêmio, né? O prêmio Golden Disc da Columbia pela música Romantic Again, que ele compôs pro From Heroica With Love, né? Então, quer dizer, é um ano que ele parece que trabalhou menos, né, Patox? Mas que ao mesmo tempo ele fica consolidado mesmo como um cara, vamos dizer assim, acima, né? Vamos dizer assim, uma prateleira acima dos cantores de anime, assim, né? Por assim dizer. Então, Gil, eu não sei se o Ricardo vai concordar comigo, eu concordo que houve esse boom, e aí quando a gente chega nos anos 90, que aí eu acho que realmente há essa consolidação do anime, do tokusatsu,
como um produto, começam a entrar essas coisas que ele falou aqui, de bandas que não tem nada a ver com a paçoca, começando a querer incorporar essas músicas e vender disco, né? E aí, se eu não tô enganado, até ali 94, 95, eu acho que pro Hironobu Kageyama não, porque ele teve Dragon Ball que explodiu, mas assim, para outros cantores, eu também não vejo tanta coisa relevante. Eu acho que o negócio volta a mudar de novo com o chamado movimento, e aí surge o Robonation, o Super Robot Spirits, aí vira lenda, né? Dos anos 80, que muitos até acham que ele não tem música em Super Sentai, né? Apesar que ali ele só ficou mesmo antes de Spielberg, ele só ficou em Sarvanka, né? As músicas lá do B de Sarvanka que são maravilhosas. No Umie, não é? Nossa, uma melhor que a outra. Uma melhor que a outra. É muito foda, né? Essa. Então depois ela fala, não, o Retiro Mizuki não canta Super Sentai. Ele só vai ter um encerramento em Geek Ranger, mas em Sarvanka ele tem umas 5, 6 músicas. Quem não conhece, vai nessas direto. E depois aí ele só vem a partir de Spilvan que ele aparece. E aí depois de Spilvan, Metalder, depois ele vem para o Inspector. Ele tem uma fase muito boa, né, inclusive, pra mim a voz dele tá tinindo nessa época. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena comentar é o seguinte, dessa transição, né, o Ichiro Mizuki tem menos músicas nos anos 80 e tudo mais. O que acontece, né, o Ichiro Mizuki ele ficou muito marcado como um cantor de Super Robot e Tokusatsu, vamos dizer assim, simplificando, né? Ele cantou muito mais coisas, né, para outras coisas do que isso, mas basicamente Super Robots e Tokusatsu. O que acontece no fim dos anos 70? Tem uma diminuição de Tokusatsu, saturou, né? Os anos 70 inteiro teve muita série de Tokusatsu de todos os lados e deu uma saturada. Então o anime começou a ficar uma coisa mais popular e o Tokusatsu deu uma caída. Tanto que, no começo dos anos 80, a Toei, que tinha dezenas de séries no ar, assim, muita coisa ao mesmo tempo, tava ali só nascendo Fushigi Comedy, tinha um Sentai, e depois que nasceu lá o Gaban, né? Então a Toei mesmo tava sem produzir muita coisa, tem toda, né, uma questão do Tokusatsu dá uma diminuída mesmo no final dos anos 70 e a ascensão dos super robôs, ela se transformou no fim dos anos 70. Ele deixou de ser uma hegemonia dos Super Roboto, dos Mazinger, e virou os Real Robots, que encabeçados pelo Gundam, que são histórias pouco mais adultas. Macros, né? Exatamente. Exato. Que incorporaram o quê? Majoritariamente. O City Pop, que era um estilo mais que estava rolando ali para os anos 70. O Japão surfando numa fase econômica gigantesca, numa prosperidade, e a música pop mais elegante, mais adulta e tal. Isso impregnou o anime song, ainda mais, porque para pensar, o anime boom trouxe o anime song como um mercado mesmo para se explorar. Então começaram a trazer a sonoridade das rádios, já que adulto estava escutando, estava assistindo, para vender disco no anime song. Então o pobre do Ichiro Mizuki, ele ficou como uma coisa meio que ultrapassada ali nos anos 80, porque o Tokusatsu estava caindo, mas ele cantou lá Sun Vulcan, né? Então ainda estavam usando ele, e os robôs mais alegrinhos, mais infantis, até que ele cantava, não estavam mais sendo produzidos com tanta força, né? Então ele entrou numa fase de menos demanda, né? 太陽いくつ越えたら弟よお前の星に着くのだ. Agora, os anos 90, até voltando pra lá e pegando também nessa sequência que o Ricardo tá falando, o quanto que eles foram importantes pra eles mesmos, né? Porque no começo dos anos 90 tinha um programa de rádio que era o Kosakin, que deu uma reacendida na popularidade de algumas dessas músicas de Tokusatsu, de anime e tal, principalmente de anime, né? E nos anos 90 ele começa a organizar concerto, a organizar show, né? Ele, Mitsuko Hori, Hironobu Kageyama, Isao Sasaki, eles começam a resgatar essa importância dessa música. E o que vai acarretar também, né, Ricardo, nos shows no final dos anos 90, né? Nos shows de Super Robot, no Super Hero Spirits, no próprio show que ele faz no 99 pra comemorar
há 30 anos de carreira dele, em que ele fica, acho que 24 horas com 1000 músicas, uma coisa assim. Então eles são... Foi em 99. Ele, de novo, ele, o Kageyama, Mitsuko e tal, o Isao Sasaki, eles acabam sendo extremamente importantes pra reacender a popularidade deles, né? Esse é o ponto importante, chamado né, movimento, né, Gil? O Ricardo pode explicar bem melhor do que eu, inclusive. É o que o Patox estava falando. É o movimento, porque assim, nos anos 90, né, a coisa dá uma arrefecida, né, dá uma esfriada. O que acontece é que apesar desses shows que eles faziam, Kageyama, com o Ichiro Mizuki, o Isao Sasaki, não era grande coisa. Era mais pra criança mesmo, né? No começo dos 90, ao longo dos 90, eu acho que o máximo de show grande e legal que havia era aquele Columbia Daikoshin, sabe? Que é um show da Columbia, tem até alguns em CD, em VHS e tal. Recentemente uma santa alma colocou uma coisa que eu procurei a vida toda, que é o Takayuki Miyauchi cantando True Dream, do Blue Swat. Uau. Nossa, como eu busquei isso na minha vida, cara. Muito tempo buscando isso. Falando em Columbia, ele rompe a Columbia em 97. Exato, mas é isso. Esse é o ponto. Também, né? O Ichiro Mizuki, ele é um cantor com um contrato com a Columbia, né? E ele sai da Columbia, né? Em meados ali dos anos 90. 97, mais ou menos, E o que acontece? A Banpresto tá com aquele jogo Super Robot Wars, que é um jogo que vende bem, que é um jogo que vende muito bem, na verdade. E eles têm a ideia de trazer os cantores originais dos temas clássicos e lançá-los de novo com vozes, eles regravando as músicas, sabe? Justamente nesse momento o Ichiro Mizuki saiu da Columbia, então ele tava freelancer. E ele gravou. E o primeiro disco, esse disco é histórico, cara. Histórico. Tem uma coisinha interessante sobre isso aí. Se eu não tô me enganado, eles iam lançar esses jogos aí, mas eles não viam a remota possibilidade de utilizarem os cantores originais, porque sei lá o que passava na cabeça deles. Mas aí parece que de alguma forma eles conseguiram consultar, os caras falaram, você tá louco? É claro que eu quero, me bota nisso aí agora. Teve uma história mais ou menos assim. Tem, cara, tem sim. Eu conversei na última Toku Tour, sei lá quando foi, recente, com o Shocker Ono. Ele é um cara muito foda pra falar disso, porque ele tava lá. Né, isso já é o Shocker já começa, ele faz muito parte desse movimento, né? A gravadora é a First Smile e é isso mesmo, cara. É essa história que eu vi, assim, que eles nunca vão aceitar, né? Eles estão, imagina e tal. E aí, como o Ichiro Mizuki ficou freelancer, e também assim, né, cara, convenhamos, não é um grande, por mais que o nome do cara já era uma lenda naquela época, o cara precisa trabalhar. Né, ser cantor de anime song não é ser o Michael Jackson, né, meu? Você não vai ter né, uma fortuna, não é, né? E aí esse disco, o disco Vocal Collection, que também eu acho que eu não sei se esses CDs eles existem no Spotify, eu não sei se de alguma maneira tentem ouvir, mas o CD, a primeira a última faixa, é esse primeiro. As faixas, elas são, eu sei que elas existem no Spotify, mas tenta ouvir o CD do começo ao fim, porque é muito bom. E esse CD vendeu pra caralho. Ele entrou na Oricon, sabe? Que é tipo a Billboard do Japão. Então ele foi uma coisa muito absurda. E a venda desse CD, a boa venda do Vocal Collection, do Super Robot Taisen, motivou a realização do primeiro Super Robot Spirits, com o nome de Robonation, em 97, que foi o primeiro show para adultos, para o público adulto, né, de anime song, com a presença do Chumei Watanabe, com uma réplica do cockpit do Mazinger Z no palco, uma banda com um naipe de metais ali fabulosa, e Ichiro Mizuki, Kageyama, Mio, muito bem produzido. E esse show foi histórico. Você encontra na internet relatos assim das pessoas ficando, se emocionando, não sabendo o que fazer depois que o show acabou, sabe assim? De serem impactadas de uma maneira que foi o início de um movimento que é arrepiante, inclusive, falar desse assunto, né?
que a gente viveria talvez no Brasil algo similar em 2003, no primeiro Anime Friends, quando veio o Kagemo Kushida e o Atari, sabe? É o nosso Robonation. E eu ia falar, falando em estar lá, você vivencia parte desse momento fantástico, desse movimento com o Super Hero Spirits também, né? Sim, cara, eu vivenciei muito isso. Eu tenho a sorte, a alegria de ter vivenciado isso de uma maneira bem forte. Bom, mudou minha vida, né? Mudou minha vida. Eu fui impactado por esse movimento, porque 97 é o Robonation, aí depois vira Super Roboto Tamashii, né? 98. E em 99, por sugestão do Shocker Ono, eles expandem por Super Hero, né? Porque o sucesso do Super Robot Taisen do jogo inspira também a criação do Super Hero Taisen, né? Que são, né, os jogos que trazem personagens nostálgicos, né? Então tem a mesma vibe e tudo mais. E eles criam o Super Hero Spirits, né? Que o Ichiro Mizuki tá lá também. Olha a volta que eu vou dar. O Ichiro Mizuki, né, fazendo parte, encabeçando tudo isso, né? A gente tá falando da vida dele aqui. Aí vindo o Super Robot, vai pro Super Hero Spirits, o pequeno Ricardo está lá. O Ricardo volta pro Brasil. Eu já te contei essa história, você exibiu trechos do show lá na Comics e o pequeno Gil estava lá assistindo. E depois ainda ajuda a construir o Anime Friends em 2003 e fazer a gente vivenciar um pouco desse movimento aqui. Olha como é que a biografia do Ichiro Mizuki vem coincidir, né? Que encontrar as nossas aqui, cara. Fantástico. Eu lembro desse evento da Comics, foi em 2001, eu acho, ou foi 2000 que você tinha o DVD foi 2001, cara. Cantando o Ichiro Mizuki cantando Spilvan, e também foi exibida, também, acho que era uma armadura do Charivan que tinha lá. Pô, claro que eu tava. Cara, eu lembro que o Ricardo exibiu também, acho que foi o último episódio do Tramentiga, sem legenda. A gente viu isso também lá nesse evento. Foi na Comics, naquele último andar lá? Isso, foi lá. Eu lembro. Trechos, eu tava lá também, cara. Eu lembro do último episódio do Ultraman, lembro como se fosse hoje, cara. O último episódio do Ultramantiga. E lembro da gente ver vários trechos, várias partes do show do Super Spirits. Salvo engano, tinha um capacete do Giban também lá, de alguém que era, alguma coisa assim. Nossa, eu não me lembro. Tinha um capacete, cara, tinha capacete lá. E tinha uma armadura também, um peitoral de alguém lá, que era. Eu acho que era do Charivan, se eu me lembro bem. É muito legal porque a gente tá renovando essa... Puta, eu amo esses encontros pequenos daquela época, o Neo Animation, esses da Comics. Era muito bom. A gente tá trazendo isso de volta com o Bazar do Canegon, né? Tem que crescer. Sim. O Bazar do Canegon tem que virar esse espaço aí de ouvir música. Acho que vai ter o próximo agora, dia 12 de outubro, né? Se eu estiver aqui, eu quero muito ir vamos pôr uma playlist ali de Ichiro Mizuki o dia inteiro, ficar conversando. Puta, não tem coisa melhor, Deixa eu terminar o 99, né? Porque é um relato legal, cara. Eu morei no Japão em 99, então esse movimento, ele tava em curso, tava bombando. Eu não sabia de nada disso. Eu fui pro Japão, simplesmente, e, né, fazer meu intercâmbio. E sem nenhuma ideia de que, né, tava acontecendo nada dessas coisas. E eu ligo um belo dia a TV, tá passando um programa chamado o Taemon, que... tá passando coisa de anime e tokusatsu. Eu não entendi no primeiro momento o que era aquilo. Mas fiquei vendo, óbvio, né? Tava passando tokusatsu, né? Tava no auge também da minha loucura por tokusatsu e tudo mais. E o Ichiro Mizuki, foi a primeira vez que eu vi o Ichiro Mizuki cantando. Eu lembrava dele no Spilvan, pouco, porque ele aparece pouco, mas a primeira vez que eu vi ele cantando, a primeira música que eu vi ele cantando foi o tema do Great Mazinger. Aquela dash. Foi a primeira vez. E aí eu comecei a gravar esse programa. Fiquei louco, fiquei maluco. E eu comecei a gravar esse programa. Eu tenho até hoje VHS e gravações diretas da TV dessa época. Que aí começa a aparecer Kushida, começa a aparecer nesse mesmo programa Kageyama, começa a aparecer Isao Sasaki. Muita gente que eu cultuava já aqui no Brasil, que a gente tinha gravaçãozinha em fita cassete e ouvia até explodir e tudo mais. Eu comecei a ver essas pessoas ali na televisão e tudo mais. Mas o Ichiro Mizuki, ele me tocou assim muito, de uma maneira muito forte. Eu fiquei muito fã, tanto que eu comprei um box, eu juntei uma grana ali, um dinheiro, comprei um box, eu tô com ele na minha mão agora aqui. É o box que chama Neppu Gaiden, que são boxes de 5 discos,
E são 2 box, né? E eu lembro que até uma coisa engraçada. Eu comprei, eu falei, nossa, eu quero tudo da carreira. Antes eu já tinha comprado o CD do Robonation, então eu ouvi até furar e comecei a explorar mais, né, na internet e tal, ainda estava começando a carreira do Ichiro Mizuki. Só que eu comprei o box, eu comecei pelo box errado, o que foi um erro que foi ótimo no final das contas. Por quê? Porque esses box, né, tem o Burning Edition, né, tem o Burning Masterpieces e o Romantic Masterpieces. O primeiro que lançaram é esse Burning Masterpieces, que são as músicas mais famosas, as aberturas, os encerramentos e tudo mais. Só que eu, sem saber de nada, peguei na mão e levei ao caixa o Romantic Masterpieces, que são os lado B. Então eu ficava assim, poxa vida, mas cadê a Mazinger Z? Cadê? E não tinha. Foi aí que surgiu o amor pelas músicas do lado B. Puta, e só música boa, cara. Só música boa. Pô, a primeira música era da Astroganga, sabe assim? Minerva X, do Mazinger Z, que é maravilhosa. As músicas do Getter Robo Go. Mas os covers que ele fez nos anos 80 que saíram em LP, ele cantou Gundam, Iden, God Mars, Macross. Então, eu conheci o Ichiro Mizuki, eu fui fundo na discografia dele logo de cara, entendeu? Porque daí não tinha mais dinheiro pra comprar, custava 10 mil ienes, não tinha mais dinheiro pra comprar a outra parte, eu comprei depois. Ricardo vendeu toda a coleção do Michael Jackson pra comprar Ichiro Mizuki. Tava no Japão ali, louco, cara. Nem tinha o que vender. E só pra fechar de verdade agora, e o Taemon, ele promoveu o show das 1000 músicas do Ichiro Mizuki, que não é um show de 30 anos de carreira. O Ichiro Mizuki, foi aí que o Ichiro Mizuki virou o Ichiro Mizuki pra muita gente. Ele virou uma celebridade no Japão, antes ele não era. Ele era um cantor de anime song. O Ichiro Mizuki vira uma celebridade, lenço no pescoço, participações lá do Zetai Warate wa Ikenai, lá do Downtown, programas de comédia e tudo mais. Nesse ano, por causa desse programa chamado Taemon, porque o Ichiro Mizuki, ele sempre foi um cara com a personalidade muito pra fora, muito brincalhão, muito fácil de conversarem. Eles viram que aquilo rendia na TV, chamavam bastante ele, e eles fizeram uma série do Ichiro Mizuki dentro do programa O Taemon, que é o Plano de Dominação Mundial de Ichiro Mizuki. Eu lembro que eles puxam uma faixa cai do céu, sabe quando a bola quebra no meio, sai uma faixa de dentro? sim. Sabe? Veio isso escrito. E assim, passo número 1, fazer o Ichiro Mizuki ficar mais conhecido. Passo número 2, fazer ele gravar uma música com um grande nome da música japonesa. Passo número 3, fazer ele cantar o vasto repertório dele de 1000 músicas ao vivo. E aí você tem, cara, a saga, algumas coisas vocês acham até no YouTube, é maravilhoso. Ele vai encontrar o Alf, né, aquele guitarrista super famoso que fez até música de Ginga Tetsudo 39 e tal, e ele grava aquela música Kimi wa Amada Maketenai, Golden Rule, Kimi wa Amada Maketenai, você ainda não perdeu, produzida pelo Alf, e lançam, tem ele gravando e tal, tem ele indo pra rua com os repórteres, e os repórteres vão perguntando pros transeuntes, você conhece ele? E o pessoal falou, não, quem é ele? E tem um que, e assim, um repórter com a foto dele assim na mão, impressa, e ele do lado meio escondido. A pessoa tem um que olha para a foto e fala assim, esse aí é o Masato Shimon, não é? Não, é o Isao Sasaki, não é? Só não falam o nome dele. Muito bom. E aí vão em lojas de disco, não tem disco dele, e fazem uma palhaçada, chamam as Aniki Girls, umas meninas de biquíni, para ele cantar na rua, ele canta em vários lugares das músicas, né, para promover o próprio nome. Tudo isso, essa série de programas, culmina com a execução das 1000 músicas que consagra o Ichiro Mizuki, né? Porque esse show foi histórico, foda. Eu ganhei ingresso pra ir nesse show. Eu tava lá com 17 anos e fui impedido pela família com a qual eu morava em Utsunomiya. O show era perto do Monte Fuji, né? No Sky, do Terashiata, né? Perto do Monte Fuji, um lugar, uma arena mesmo, assim. Não pude ir, fiquei muito triste, mas assisti, mas também imagina, né, Beth, eu lá sozinho, ali 24 horas, ia ser uma experiência de mudar ainda mais a vida, né? Mas eu vi toda a cobertura pela televisão e a voz dele durou as 24 horas, ele cantou tudo até o final e
a partir desse momento, em 99, o Ichiro Mizuki se torna uma pessoa conhecida no Japão. Por essa gigantesca exposição. Uma música de Spielberg, hein? E faltou uma porra de uma música do Spielberg. Eu tô com a lista aqui na mão. Muteki no Oja. Ou só tá errado no livro, ele cantou. Né? Começo dos anos 2000, ele funda a Jump Project com Kagayama, Masaki Endo, Sakamoto e Rika Matsumoto. E aí, Ricardo, essa parte polêmica do cast. Em 2002, devido à agenda cheia, ele passou a ser membro não fixo e depois ele sai da Jump Project, né? Rola fofoquinha? Você sabe por que ele saiu? Ele saiu... eu acho que... Porque realmente ele saiu fora da Jump Project? Saiu. Eu acho que tinha até uma diferença do que ele queria fazer com música e o que o Jun estava se tornando. O Jun acabou indo para um lado mais intenso, mais metal, mais forte, mais exigente. E o Ichiro Mizuki, ele via que para ele era mais difícil dar conta daquele repertório, né? Os tons mais agudos, o ritmo muito quebrado e tudo mais. E acabou que não tem grandes, não tem briga, não tem nada disso não. Imagina. O Ichiro Mizuki é amado aí por todo mundo. É uma coisa mais de tipo, cara, esse projeto não é pra mim mais, entendeu? É mais pra vocês aí. Pô, na época o Kageyama tinha menos de 40 anos, né? Quando ele veio pro Brasil, ele tinha 43, que é a minha idade. Eu tô com a idade que o Kageyama cantou no Brasil, no Anime Friends. É um pouco assustador. Eu lembro daquela calça dele, ele virando, ele errando o xalá e falando, oh my god! Sim. É um clássico. Né? Agora, ele nunca veio pro Brasil e isso sempre chegou pra gente. E aí, Ricardo, não se comprometa, não precisa falar nada. A coisa segue o que eu vou falar e tá tudo certo. Finge que você não concorda nem discorda. Mas até onde ele sempre chegou é que ele pedia muita grana, sempre pedia muitas regalias, né? Era mais complexo fechar o contrato dele, datas difíceis, 500 toalhas brancas, água vulcânica, passagens de primeira classe com aviões de ouro. É isso que sempre chegou pra galera, assim, sabe? Não tem nada disso, Eu acho que assim, tem duas coisas aí. O Ichiro Mizuki não é popular no Brasil. Infelizmente, ele é popular no nossa bolha, né? Não é popular. Nada disso. Hoje pra gente sempre chegou que ele era bem exigente aí nos pedidos. Não, eu acho que... Então, mas calma. São duas coisas, né? Então eu acho que assim, faltava uma popularidade dele que justificasse o alto investimento de trazê-lo pra cá, entendeu? Porque hoje até que beleza, se ele ainda tivesse vivo, um Anime Friends do jeito que ele virou e tudo mais, dá pra trazer, eu acho que é legal, né? Histórico e tudo mais. Eu não sei se você vai lembrar, tem um... Desculpa te cortar, perdão. Teve um Anime Friends que... Foi o primeiro show que o Fukuyama veio. Uhum, e 2005. Aí tinha uma meia dúzia de cara, assim, com uma máscara do Ichiro Mizuki. Nossa, e aí sério? O Fukuyama, ele pega uma delas e num trecho do show ele canta segurando a máscara do Ichiro Mizuki, assim, no outro. Você não lembra disso? Foi eu no não lembrava 2006, disso. eu acho. Acho que foi 2006, no meu filho, 2006. 2008 essa máscara voltou também. Foi quando o Fukuyama consagrou o Tá Foda, porque nasce com ele. Que legal, Tá Foda em show. Tá Foda, eu me lembro bem, sim. Tá foda. E assim, só pra encerrar esse lance, o Ichiro Mizuki não é que ele pedia 1000 toalhas brancas. Como eu disse, o Ichiro Mizuki virou uma personalidade grande. Não, entendi, mas tipo, ele virou uma personalidade no Japão, cara. Ele virou um artista grande. Então, realmente, a agenda dele era disputada, realmente o cachê dele acho que aumentou. Era mais alto, né? Mas nada de... ele não tava se achando, e não é nem ele, né? Porque quando fala e nem se achar, na verdade, é aquele negócio da pessoa ser, na verdade, né? Você alcança o patamar, você tem o seu preço, né? Não quer dizer que você se acha, você sabe o seu preço, né? Pra ser bem sincero, eu não me lembro. Eu tava ali, né? Ano após ano... participando da vinda desse pessoal, no começo de maneira mais direta, depois mais indireta, mas tava sempre por lá na Yamato e tudo mais. Eu não lembro de nenhuma vez que, tipo, a gente tá falando com o Ichiro Mizuki, viu? A gente tá negociando com o Ichiro Mizuki. Nenhuma vez. Tá? Pode ter tido uma sondagem
E veio lá um preço alto que, não, já não dá. E ele, como ele não tem essa popularidade toda, não é Kageyama, que é Dragon Ball, Cavaleiros, Changeman, nem o Kushida, entendeu? Então aí, acabou Patok, que essa ele história não veio. sendo reescrita, hein? Ao vivo aqui no Tococast. Um amigo assistiu... cara, interessantíssimo saber isso aí. Interessantíssimo mesmo, hein? Pode ser que tenha tido, mas eu não lembro de nenhuma situação de tipo, a gente tá falando com o Ichiro Mizuki, vamos ver. Não lembro nada. Um amigo assistiu o show dele com o Kushida e cumprimentou o Kushida, mas disse que ele era inacessível com os fãs, né? Isso aí eu não... Segundo ele, né? Pra nós, assim, a gente não... Não é, depende do evento, entendeu? Depende do evento. Por exemplo, agora eu tive uma reunião com o pessoal da Tokutura, a Beth tava junto. E a gente vai assistir o Super Sentai Spirits. O pessoal lá na chamada falou, pô, Ricardo, dá um jeito pra gente ir no camarim, dar um abraço nos caras e tal. Cara, não dá, não é porque, o Kageyama não quis receber a gente. É fácil assim, né? O evento, Não é assim ele... que funciona, né? Não é assim que funciona. Funciona, sabe? E vai estrangeiro pra caramba hoje em dia nesses shows, não tem como eu ficar quebrando esses bloqueios, eu não tenho esse poder, entendeu? Então eu acho que, sabe, de repente o amigo lá que foi lá, o Ichiro Mizuki é inacessível. O evento tinha regras que não tinha esse momento de contato, entendeu? Mas ele era uma pessoa muito legal, muito legal. Eu tive a oportunidade de encontrar... Bom, depois eu conto mais. Vamos seguir a história. Ô Gil, vamos fazer uma menção honrosa ao Apple Pie, né? Que também faz parte da história do Ichiro Mizuki, né? Vamos. Porque se a gente lembrar bem, o Ichiro Mizuki, lá nos anos 90, ele criou esse grupo vocal Apple Pie que existe até hoje e canta em todos esses eventos, né? Também foi uma das criações do Ichiro Mizuki nos anos 90. Então, só fazer uma menção honrosa aí pra gente lembrar do Apple Pie também. Aí até hoje. Ele tinha uma escola de vocal, né, o Ichiro Mizuki. Isso, esse que era meu ponto, no Nakamatachi, né? Criou um grupo. Então, pra você ver, né? Mesmo sendo o Ichiro Mizuki ali, o grande Ichiro Mizuki nos anos 90, e eu acho que depois também, ele precisava complementar a renda, entendeu? Não é fácil você seguir ganhando dinheiro, né? Fazendo só anime song. Não sei se ela seguiu agora depois que ele morreu, mas até o final da 2016, 17, 18 ali ainda existia. Eu fui lá uma vez, sabia? Eu não sei se eu fui com ele. Eu tenho uma memória assim muito legal que a gente foi jantar uma vez lá no Japão. E aí eu lembro que agora eu não vou lembrar se antes ou depois. Eu fui é um lugar pequenininho assim, cheio de quadros dele, os box, os CDs, assim, dá vontade de ficar lá, sabe, ficar horas ali, assim. A gente passou rapidinho. Vamos passar aqui, vamos pro restaurante, sabe? E eu acho que era ali. A vocal discutia um piano e tudo mais. E ele chegou a lançar, né, nos anos 70, um disco que tem tipo umas aulas de canto do Ichiro Mizuki e do Isao Sasaki também. Teve essas coisas, assim, no final dos anos 70. Inclusive foram lançadas nos box. 2016 ele ganhou um prêmio de mérito da Tokyo Anime Award. E dá pra gente falar um pouquinho, né? Porque assim, esses anos 2000, dá pra ficar... Não são tantas músicas assim pra gente citar, mas dá pra gente pegar agora esse bloco do cast e falar um pouco das participações dele como atuação, pelo menos as que a gente lembra, né? Porque provavelmente ele deve ter feito muito mais do que só as que a gente lembra, né? Mas não tem como não citar a aparição nas franquias, nas séries da Toei que a gente mais conhece aqui, né? Eu não acho sei... que não foi muita coisa, né? Acho que além de Spielberg, né? Spielberg acho que é mais marcante, né, Ricardo? Fez o pai do Spielberg, pra né, gente, então, né? Pra gente, sim. Mais marcante pra gente. Mas ele tem também umas pontas aí, né, Dani? Porque Spielberg, ele praticamente vamos dizer assim, o álbum é dele, né? Ele só tem que dividir com o Atari, a Makoto Sumikawa e a Naomi Morinaga. Não, mas de aparecer assim, então falando de aparecer, de atuação, né? Porque ele atua como pai do Spielberg, depois ele vai fazer... Acho que você pegou algumas pontas que ele faz, né? Como em Gentleman, Zubat, ele faz algumas pontinhas, né? Ele faz... em Baromuan, episódio 8 e 9 de Baromuan, tanto que ele foi dublado por uma outra pessoa, né? Sacanagem. Botar pra dublar o cara da voz, velho. O cara que canta. Depois ele aparece em Ninja Arashi, né? Também foi dublado por uma pessoa. Assim...
nada específico, apenas uma pessoa ali, cidadão, Inazuma também, que não dá pra aparecer muito. Depois ele vem com o Spielberg, né? Em Spielberg faz o pai do Spielberg. Depois de atuação mesmo, ele só vai pra Voice Luger, né? Ele aparece também. Aliás, essa série aí... Zubat, ele faz um cantor também, ele faz um daqueles caras que aparece, que é o segundo melhor alguma coisa, segundo o Zubat? Não, até isso, então né? não. É? Não tem nada em Zubat, pelo que eu me lembro, não. Não é um cara imitando ele, eu acho que era um cara meio que Acho na que vibe dele. era isso aí, nessa pegada. Aliás, deixa eu falar rapidinho, Voice Luger é uma série... Voice Luger tem que citar, muito legal, assim, não sei se é legal, é uma série interessante, produzida pelo Shocker Ono, né, baseada interessante é uma palavra melhor mesmo, se você usou. Tem TokuCast sobre Voice Luger, inclusive, temos um TokuCast sobre a série. Mas é uma série com muita paixão pelo Tokusatsu, né, porque tem o Ichiro Mizuki fazendo o Gordo, né, aquele... que é um design do Ishinomori, né, que havia ali nas gavetas do Ishinomori, e a trilha sonora é do Shunsuke Kikuchi. Então a abertura e o encerramento, a abertura é do Ichiro Mizuki, o encerramento é do Kageyama, e cada um gravou 2 músicas, né? Eles gravam 2 inserts também. Fica a sugestão de assistir, né? Porque o Ichiro Mizuki tem uma participação um pouco maior e tudo mais. E ouçam as músicas do Voice Luger, porque elas são muito boas. Eu amo de paixão a abertura. Eu não lembro se nós citamos no TokuCast de Voice Luger que a produção era Shocker Ono, então fica uma informação complementar aí, eu não me recordo ele agora. Dirigiu, inclusive, porque ele é Hiroshi Ono, né? O nome sério dele, né? E é tudo dele, é um projeto da vida dele, assim, sabe? Tem participação especial do Kageyama também no episódio, os próprios... E é o Shunsuke Kikuchi, né? cara, fazendo assim, sabe? Depois de muito tempo, sem fazer música de herói. Os atores, né, que fazem ali os Voice Luger também são tudo seiyuu, né? Como o Tomokazu Daichi, por exemplo, que faz o verde lá, o... Sim. Voice Luger Emeraldo. Sekihiro Kazo, né? E sem contar a bandeja de atores também de Tokusatsu, né? Foi aí que a gente descobriu que atores eram gêmeos, né? Não era o mesmo ator de B-Fighter no... os gêmeos lá, os gêmeos. Todo mundo achava que era o mesmo cara, né? Do B-Fighter e do Dairin. São gêmeos. São gêmeos. Sim, a galera que não julga Kakuren já não tava sabendo que eram 2 ainda. Eu acho que de todas as atuações do Ichiro Mizuki, se for pra pensar eu acho que Voice Luger é o projeto mais ambicioso dele como ator da carreira. Então, se alguém tem curiosidade de vê-lo atuar, assim, vai ver e é curtinho, né? Acho que é 12, 13 episódios, né? Porque assim, em Kamen Rider W, ele é um jurado de programa de TV, então acho que praticamente ele está ali. É uma bombagemzinha, né? O Ichiro Mizuki dubla o jurado de programa de idol, né? Não é igual um outro, faz um cidadão ou alguém. Em matéria de show, acho que o maior volume de show que ele faz aí já é século XXI, já, né? 2000 pra cá, né? Talvez, né? Porque show pra caramba que rolou no Japão, desses espíritos da vida aí, que tem Ichiro Mizuki, né? Sim, e com dos certeza. últimos shows aí, inclusive a gente até tem um trecho dele legendado aqui no canal, uma parte de um bate-papo dele, do Kageyama e do Kushida. Muito bacana pra quem quiser, é só procurar aqui no canal do TokuCast no YouTube. Putz, é muito legal isso, né? É muito legal esse trecho. Foi na pandemia. Foi na pandemia. E falando em pandemia, em abril de 2021 que ele revela, né, que tá com uma paralisia parcial nas cordas vocais. Em 2022 ele anuncia que tava, né, que foi diagnosticado com câncer no pulmão, em estágio 4. E está, e com metástase, porque eu perdi meu pai por causa de câncer no pulmão, e 30 e poucas metástases. Então imagina o quanto que ele deve ter sofrido. Terrível. E apesar do tratamento aí, ele até, né, como a gente já contamos aqui alguns shows com mais dificuldade, né, como a Nippon Japan Fest em Osaka e tal. E aí... Mas ele tava bem, né, meu? Tipo, acho que tem aquele show de aniversário dele de 2021. E até próximo do anúncio ele tava legal, né? Ele tava ainda... Cara, nesse show ele tava bom, ele cantou umas É. músicas muito, assim, que não eram nem comuns nesse show que você tá falando, Ricardo. Ele tava muito bem ainda nesse no aniversário. Tava bem, tava velhinho, né? Tipo, naturalmente, na voz, né, mais envelhecida,
Mas ele tava de pé, bem, falante. Porque depois ele apareceu em cadeira de rodas no palco, né? É que a última apresentação dele, que é em novembro de 22, no Futari no Anisson, e aí com a Mitsuru Hori, que é aí que ele já tá, né? Porque ele já deve estar fazendo já quimioterapia já também, né? A quimioterapia derruba, né, velho? E deu, enfim, né? Triste demais. Pegou o cérebro dele, então ele não tava tão ali, né? Muito triste, né? O câncer levou ele embora, assim, muito rápido. Muito rápido. Ele parece estar mais inchado também, gente, o rosto. Mas né? uma coisa importante pra gente destacar é que, aí o Ricardo também vai poder falar melhor sobre isso, é que ele nunca quis parar, né? Ele tinha aquela... Tem um ditado lá em japonês que o Ricardo vai saber melhor falar, ele nunca quis parar, enquanto ele pôde, ele sempre quis cantar. Então é o que o Gil falou no começo do cast, a gente ia celebrar a vida dele, porque até os últimos momentos, enquanto ele pôde, ele esteve em cima dos palcos, então isso é muito bacana. Parar ajuda a matar mais rápido, né, cara? Meu pai falava isso, meu pai não queria parar com nada também, Patox, ele queria continuar dando aula, ele não queria parar com nada, porque ele falou, na hora que eu parar, aí que a doença me vence. Nobu Yamada, né, meu? Nobu Yamada. Nobu Yamada também foi até mesma coisa. O diagnóstico que deram pro Yamada foi de 2 anos de vida, ele viveu 5. Fazendo show até um mês Então, antes ele fazendo depois, show. né? Ricardo, meu pai era um ano, ele viveu 6, cara. Mas que ele não parava. Enquanto tinha que fazer coisa, ele fazia. É isso, Sim. Ele falece 6 de dezembro de 2022, né? Aos 74 anos, novo, se vocês forem avaliar muito hoje novo. em dia, né? Sim. E a morte só foi anunciada alguns dias depois, o que acontece normal lá no Japão. Agora, um ponto importante que é perguntar, aquela biografia bacana que a gente tem, Dani, sai póstuma, ela sai depois, né? Aquela biografia ela que a gente é comprou. Agora de... Ela é recente, né? 2023, não é uma biografia, né? É um compilado. Compilado das letras com as histórias. Um compilado com história aí, né? E aí a esposa dele tá viva ainda, né, Ricardo? Ele teve 3 filhos. Que, né, não são famosos, não sabemos se são filhos dele, mas é isso. A esposa dele acho que tá viva, sim, pelo menos até a época da morte dele ela tava, né, e tal, o pessoal deram muitas homenagens a ele e tudo mais. Ele tem 3 filhos, a gente descobriu que são 3 filhos agora há pouco, né, vendo aí na imprensa, porque não é uma informação que ele falava, ele não vinha muito isso, embora tenha um vídeo, que eu acho que até eu vi no YouTube esse vídeo, que é ele mostrando a casa dele, né, ele ficou famoso a esse nível, né, indo na casa de Ichiro Mizuki, que é uma casa muito legal, inclusive, e aparece uma das filhas com um marido americano, né, casada com um americano, e ele mostra como ele treina a voz dele, ele tem um quarto à prova de som, em que ele vai lá cantar para treinar e tudo mais, e é um dos, acho que o único registro aí que ele mostra um pouco da intimidade, assim. Foda, muito bom. Infelizmente acabamos não tendo, né, ele cantando aqui no Brasil, mas aí espero que onde quer que ele esteja ele saiba que tem muito fã dele por aqui. Ele sabia, ele sabia, ele via, a gente falava, eu tive a oportunidade de cantar junto com ele em 2010, no show de 10 anos do Jump Project, quando eles chamaram o Eizo Sakamoto de volta e o Ichiro Mizuki. Então tem um momento ali que a gente sai eu, o Eizo Sakamoto e o Ichiro Mizuki do chão. Olha que honra, tá na mesma posição ali que o cara, sabe? Imagina, eu nervoso, tremendo a perna, e conversei bastante com ele nessa época sobre música e tietei muito ele, porque eu sou muito fã, né, meu? Então quando ele me chamou pra jantar, que a gente ficou jantando lá, eu ficava perguntando, ficava tipo um fã, assim, eu falava, cara, porque aquela música, aquele dueto do Ninja Captor que você faz com a Mitsuko Hori, aquilo é maravilhoso, que não sei o que, ficava rasgando seda pra discografia dele e perguntando histórias. Tem um vídeo, acho que é vídeo, porque você está sentado num sofá, alguém tá do seu lado, e ele chega e cumprimenta você. Eu não sei se esse vídeo você demonstrou no Canegon. Tem um vídeo assim. Mas é oficial ou é vídeo que eu filmei? Não sei te dizer. Tanto assim, tanto que é como você já falou, né? Como foi esse encontro, né? Mas você já deu aí. Tá mesmo tremendo as pernas, né? Tá eu do lado do Ichiro Mizuki, do lado de Sakamoto. E seja o que Deus quiser. Ele é um cara muito simples, ele era muito querido também, né, pelos outros cantores. Sim. Eu lembro uma vez também, mais pro final
Eles Tava chamavam com a ele de Yumi Aniki, né, Matsuzawa. cara? Mas não Aniki como a gente chama, né? De Rei Anime Songs, né? De Aniki de irmão mais velho, né? Eles chamavam ele, né? Exato, de Aniki, de tipo, né, no sentido de veterano, né, do mestre do negócio, né? E eu lembro que o pessoal sempre ligava. Uma vez eu tava com a Yumi Matsuzawa, assim, ela tava indo pra algum lugar. Vamos ligar pro Tiro Mizuki? Ele ligou, sabe? E ele, oi, tô aqui fazendo exercício, tô puxando, sabe? Contou, tá fazendo o quê, Aniki? O quê? Tô aqui puxando ferro com o meu genro musculoso dos Estados Unidos. Então, exato, tô sendo treinado, né, pelo marido da filha. Mas ele era um cara simples, né? E, enfim, uma trajetória absurda. Esse lenço que era um adereço na década de 70, a gente vê muito Kamen Rider, ficou muito... Aí só ficou pra ele também, né? Ele manteve, né? Virou um símbolo, né? Eu acho que isso aí, esse lenço acabou virando uma... Quando ele começou a... Eu acho, tá? Quando ele começou a participar do Zetai Warate wa Ikenai, aqueles programas de fim de ano dos comediantes do Downtown, que você não pode rir, sabe esses programas que eram bem famosos? Riu, tomou punição e tal. Aí não tem mais, né? E ele, de um ponto pra frente, todo episódio ele aparecia, uma vez por ano, como alguma coisa que ele fazia, um Zeto lá, que ele surpreendia, Zet! E eu acho que foi ideia do programa brincar com essa história, né, do lenço dos Kamen Rider e deixar um lenço duro, parado no ar, assim. E o Ichiro Mizuki, aí, né, se ele já tava conhecido, aparecendo nos programas de TV e tal, quando ele começou a aparecer no Zetai Warate wa Ikenai, ele virou mais celebridade ainda, porque é um programa de muita audiência. Gigante. Sucesso. Tipo, aparecer no, sei lá, no Oscar, assim, sei lá, sabe? E aí ele adotou esse adereço, né, que colocavam com fins cômicos nele no programa, ele adotou pros shows dele, porque, enfim, ficou muito popular, né? Vamos para as considerações finais. E nas considerações finais eu gostaria que cada um, né, falasse uma, duas, até três músicas preferidas do Ichiro Mizuki. Que se quiser também incluir mais alguma informação, alguma coisa legal, fiquem à vontade. Dani, quem começa? Escolha aí. Vamos lá. Ela socialite. Socialite. Da Tokunet, Beth. Ai, Dani. É a única socialite. Eu só vou ser socialite se eu tiver dinheiro de socialite. Só aceita nessas condições. Qual é o seu top 3 de Ichiro Mizuki? Qual música você coloca pra treinar? Pra treinar. Eu não tô treinando ultimamente, então. Eu vou colocar, sei lá, tem tanta música dele, mas eu vou colocar as de séries que eu gosto. Vou colocar Time Limit do Metalda. Vou colocar a abertura do Spielman, que eu amo de paixão. E uma terceira, vai a do Mazinger Z. Patox, qual é o seu top 3? Quais são as 3 que você ouve pra treinar do Ichiro Mizuki? Cara, eu vou ser bem sincero, minha number one do Mizuki é Mazin Kaiser no Barado, né? Eu não sei, cara, essa música ótima. Assim me pega de uma forma assim que eu não sei dizer. Mas de Tokusatsu, uma outra música do Mizukão é que se eu tiver onde eu tiver, eu paro pra escutar, é a clássica Kimi no Nakamada Spiruban, também é uma música que me pega demais. Muito boa também. Maravilhoso. E, cara, eu acho que eu gosto bastante também do tema do Zubat. Zubato Sanjo, Zubato Kaiketsu também é um clássico. Maravilhoso. Muito bem. Henry, fale qual é a música que quais o seu top 3 que você prepara o seu conteúdo. O top 3 é difícil pra falar dele, mas assim, eu vou falar de 3 que eu gosto muito. Eu vou logo falar do tema de Mazinger Z. Foi tipo assim, não só por eu amar esse anime, mas ser talvez o que me fez amar também robôs gigantes clássicos. Então a música eu associo muito a ele junto. Mas eu gosto muito de Just Giga Streamer, que é do Spector.
que ele fez também, a música de sessão de Inspector, eu acho muito boa. Nossa, sensacional também. E eu adoro também, aí é mais clichê também, mas é a abertura de Kamen Rider Stronger. Eu gosto muito de Kamen Rider Stronger também, então isso associa junto, eu gosto muito da música dele lá. Acho que é isso, um top 3. Não necessariamente nesta ordem, mas a ordem muda, mas é isso aí. E você, Ricardo, qual é a música qual é o seu top 3 que você toma vinho ouvindo Mizucão? Fazer isso já. Olha, é muito difícil. Eu vou falar músicas assim que não são tão lado A, até, né, sugerir pro pessoal ir atrás, assim, né? Eu gosto muito, bom, as de Sanvukan, eu acho maravilhosas, né? Pode escutar Kimi wa Pansa, Deus, putz, ela que é linda, começa com uma baladinha, né? Grande pança, eu sempre lembro do Kushida no Incha Pança. Incha Pança. Uma série pançuda, né? E que mais, gente? O encerramento de Zubat, né? Otoko Astori Michio Yuku. Maravilhosa. Sim. Tem uma música de ação do Ninja Captor que eu sou muito fã, que chama Ozora no Capta, que é muito legal. Ele com a Mitsuko Horie, 1, 2, 3, 5. Já ouviu essa música? É boa demais. Sim. Tem no show de 2000? Não, essa, infelizmente, eu nunca vi registro ao vivo dessas aí. Eu vou junto com o Patok, sim, mas em casa no balado. Eu amo essa música num nível absurdo também. Eu, inclusive, gravei ela pro Anidson Lab, a gente ainda não soltou, mas tem uma versão. Eu fiz questão de fazer, ninguém conhece direito essa música, mas eu amo. A abertura do Voice Slugger, de Spilvan eu gosto muito de Muteki no Odia. Também muito bom. Tem uma música que eu adoro, que chama... Da linha do Super Robot Spirits, porque é muito legal, né, com o sucesso do Super Robot Spirits e todo esse movimento, o Chumei Watanabe compôs coisas novas. Né, a própria Super Hero Sakusen, Kagayake Super Hero, eu amo essas duas, inclusive, ele com a Mitsuko Horie, sugiro fortemente escutar. E tem uma que chama Tomoyo. Vão atrás dessa música, porque é muito legal. Se eu não me engano, é do Ichiro Mizuki, e é, maravilhosa. E é isso, já falei um monte, e se deixar eu continuo. Foi difícil 3, né? Tipo um top 10, assim, foi praticamente top 10, virou top 10. Vou jogar pro Gil ainda, e eu tô aqui na luta, forma bem as 3. Gil, e você? Qual é a sua top 3? Vamos lá. Eu vou ficar com uma que eu gosto muito, que é a Tatakae Chichinin Raida, que ele canta com a Mitsuko Horie, lá do Kamen Rider Stronger, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, adoro essa música. Demais. E eu gosto muito de Moero Kamen Rider, gente. A primeira abertura de Sky Rider, pra mim, ela é assim, cara, fantástica, né? Acho que Moero Kamen Rider eu gosto mais. É ótimo, né? O encerramento também. Eu gosto mais de Moero Kamen Rider. Eu gosto mais da primeira abertura do Sky Rider do que da abertura do Kamen Rider 71, sabe? Eu acho que o Moero Kamen Rider é fantástico. Também. E o Ultraman Orb, né? Orb no Inori, que é a abertura do Ultraman Orb, que é um, né, dos últimos trabalhos dele muito com boa Tokusatsu. Também. Muito boa também. Que é também uma delícia, porque a abertura do Ultraman Orb, ela é literalmente uma música do Ichiro Mizuki no Tokusatsu, né? Não é ele cantando uma música atual, é ele fazendo um estilo de música que ele sempre fez, né? Porque a abertura do Orb, ela tem uma puxada atual, mas ela também lembra muito das músicas, né, dos temas de Tokusatsu ali dos anos 70, né? É uma delícia a abertura do Ultraman Orb, o Ultraman Orbo, né, que é o Orbo no Inori. Que então, delícia ter ele cantando uma abertura de Ultraman recente, né? Muito foda. Né? Cara, e que abertura, é uma delícia de abertura. As melhores aberturas de Ultraman recentes é a dele e a do Endo no Zet, né, cara? Nossa, maravilhoso. E olha que o Ultraman com o Voyager e tal tem umas músicas fantásticas, sabe? O Ginga no Luta, o tema do Zero. Você tem algumas músicas assim ótimas dessas últimas 2 décadas assim na franquia. Mas o Orb com o Shiro Mizuki é fora da curva aí, cara.
É lindo. É bom pra caramba e você, mesmo. Dani Tsurugi? Eu tô aqui. Ó, só tá musicão falando, e não estamos repetindo, né? A maioria não tá repetindo. Não, Legal, né? não, pior que não. É. E todos falaram, eu já esqueci se o Gil falou de Mazinger Z, todos falaram Mazinger, mas eu só conheço aquela mais famosona do Mazinger Z, porque eu sou leigo em anime, todo mundo cantava essa música no anime aqui, mas Chase Spilvan foi uma das músicas que me desafiou no anime aqui. Nossa, muito foda. Né? Muito boa também. Pra poder subir, Chase, eu não tinha força, foi muito ensaio. Essa música como dizer, é maravilhosa. Shunten e o Menosenshi de Metal, eu fiquei tão feliz. Sim, nossa, é muito boa essa música também. Quando eu achei o karaokê dela com coro, né? É tão legal cantar com essas versões com coro na versão karaokê. Eu tô aqui me decompondo, caramba, mas tem a década de 70, eu vou impossível. Ficar é difícil, é muita música boa. As do Sarvanka, elas tem duas baladas, a do Pansa tem Kagayaki, né, mas tem a música do Saburo, né, ele canta Hakaider e a música do Saburo. Ele canta Roboto Keitike, Baromon, Akumais Three, Zubat. Aí você fica louco, falei, putz, o que eu vou escolher? Né? Aí falei, não, deixa eu ficar. Então aí, Metal da Shunten e o Menosenshi, Chase Spilvan, e aí eu fico com Hakaider, né? Apesar que aquele assovio do Saburo é muito foda, né? Não dá pra você escolher assim. É difícil. Muito difícil. Muita música boa. Música boa. Ele tem uma balada no Kamen Rider V3 que é muito, muito foda. Então vamos fechar, né, Dani? Vamos pro nosso jabás. Betinha, algum jabá pra galera? Tá tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Quatox. De bolsa. Jabazinho também. Muito obrigado novamente. Opa, só mais uma vez agradecer aí pelo convite. Hoje o cast foi muito bacana. Aprendi muita coisa aí com todos vocês. Então, fico sempre à disposição aí, até a próxima. Isso aí, esse é aquele cast filé delícia, né, de gravar, de ouvir. Nossa, foi uma aula. Né? Henri, meu amigo, diga os jabás aí do Claquete de Papel, do Tokuhits, fica à vontade. Primeiro agradecer também o convite, hoje foi um episódio muito de ouvir e aprender muito. Não nego que talvez, com o que eu aprendi hoje, a gente pode produzir aí um Tokuhitsu de Shigeru Mizuki. Opa! Realmente peguei muita informação, então se vocês quiserem conhecer meu trabalho, principalmente com música de Tokusatsu, né? Tem lá no Toku Agora, o Tokuhits, que sai todo mês lá. E se quiserem conhecer meu trabalho falando de música japonesa como um todo, city pop e tudo mais, tem um Claquete de Papel. Muito obrigado pelo convite, Gil. Valeu. É nóis, tamo junto. Ricardo, deixa o jabá pra galera, né? Eu acho que todo mundo te conhece, mas vai saber, né? Mas deixa todos os seus jabás aí, por favor. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Obrigado pelo convite, adorei, tô aqui, nossa, muito afim de ouvir muita coisa do Shigeru Mizuki, farei isso agora. Obrigado pela chance de poder lembrar dele, de celebrar ele e da gente poder, né, fazer esse papo, foi muito legal mesmo. A gente tá com as últimos dias mesmo da campanha do Kamen Rider Black, do Guia Visual Definitivo. Estamos fechando, tá uma loucura aqui, inclusive, tá ficando lindo, o livro tá ficando muito, muito legal, com muitas entrevistas, né? Ontem eu conversei com o Toshimichi Takahashi, que é um dos meus grandes caras que eu mais gosto do Japan Action Club, tiozinho, gente fina, vai estar no livro. Então apoiem lá no Catarse, né? catarse.me/Black Kamen Rider, escrito tudo junto, é bem facinho. E garante o seu, porque lá no Catarse é mais barato, né? O melhor preço. E o livro tá, sendo feito com o coração e vai virar um item de colecionador mesmo. E obrigado, gente. Me acompanha no Instagram e sempre que tiver pautas legais assim, pode me chamar. Tamo junto. Opa! Boa. E Dani, qual o seu jabá e o nosso jabá aí, por gentileza? @Dani Tsurugi no Instagram. Você vai ver as fotinhas de Tindy Drago lá eu na pedeira. Né? Nosso jabá é o Tokusatsu BR no Instagram. E o nosso site recheado de notícias, de artigos, tokusatsu.com.br. Né? Toda semana, quase todo dia tem notícia do mundo Tokusatsu aí pra nós.
Ah, eu esqueci de agradecer pelo convite. Gente, que mal educada que eu fui lá. Você jamais esqueci, né? Gente, muito obrigada pelo convite. Você é de casa. E se você quiser interagir conosco aí, você pode comentar esse episódio no YouTube ou no Spotify. Se você comentar no Spotify, dá 5 estrelinhas aí pra gente também, não custa nada. Exato, não esqueça de dar 5 estrelas. Não se esqueça que você pode apoiar o TokuCast no Catarse a partir de R$5. Tem sorteio todo mês, tem Toku Universo pra você ler, grupos exclusivos, tem muita coisa legal. Continue acompanhando aí os conteúdos do tokusatsu.com.br. Tem Toku agora toda sexta-feira, TokuCast todo sábado. 1 ou 2 vezes por mês rola uma live também do TokuCast TV ao vivo. E muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse papo. Um grande abraço. E Shiro Mizuki, um abraço onde é que você esteja. E fique com o Edin. Aniki! Zé Aniki! Ele disse: eu costumo dizer, um verdadeiro herói não é apenas alguém estiloso, mas alguém que também conhece a tristeza da luta. Trata-se da canção de Hakaider, por Eiichiro Mizuki. Profundo demais. Muito bom. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.